Mas eu começo o programa falando de um assunto importantíssimo, que é a inteligência emocional. E inteligência emocional, gente, está extremamente ligada à oportunidade no mercado de trabalho. Todo mundo sabe que é necessário estar atualizado, fazer cursos, especializações, né? Você precisa estar bem no seu currículo, mas você precisa ter inteligência emocional. Tornou-se um pré-requisito em quase todas as boas oportunidades de emprego. Quem quer ser promovido ou achar oportunidades de trabalho ou manter o seu trabalho, também precisa lidar bem com suas emoções. E olha, é possível, eu já conversei com a nossa convidada de hoje, a gente pode estimular a nossa inteligência emocional, a gente pode aprender a ser mais inteligente emocionalmente, assim como a gente também pode fazer isso com os nossos filhos. E ela, que é analista de desenvolvimento humano e organizacional do CIEE, vai nos ajudar. Para quem não conhece, o CIEE é uma organização não governamental que tem feito uma ponte maravilhosa entre a empresa e a escola, dando oportunidade para vários jovens, como aprendizes e como estagiários. E o CIEE, ele não só faz essa ponte, como ele prepara o jovem. E ele prepara de todas as formas, inclusive com cursos de capacitação, ajudando na elaboração do currículo, com dicas de comportamento, inclusive estimulando a inteligência emocional. E uma das pessoas que está à frente desse processo é a Diana Câmara, e é com ela que a gente conversa agora. Vem aqui, Diana. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Estou muito contente com a sua presença, já falei com você lá fora. E estou feliz com esse tema, porque é algo que a gente precisa aprender, desenvolver e ajudar para desenvolver nos nossos filhos, né? Exatamente. As crianças, elas são os nossos direcionadores em relação ao comportamento. Então, por exemplo, a inteligência emocional, ela na criança, ela é gerada a partir da empatia. E ela aprende isso desde a primeira infância. Então, quando o bebê ele começa a chorar e requer atenção e precisa ser acalmado, o primeiro exercício de empatia que se faz é acalentar essa criança, pegar no colo e acalmar. Esse gerador de empatia mostra para a criança que se ela agir de semelhante modo com um colega no futuro, ela consegue acalmar o outro e gerar essa empatia. Então, para crianças de 3 anos, por exemplo, muitas vezes quando elas caem, se machucam, perdem o brinquedo e aí começam a chorar, o coleguinha observa essa situação e ele vai lá e acalma o outro colega. Diferente de crianças que acabam sofrendo maus tratos ou acabam sendo ignorados pelos pais, eles não conseguem ter essa empatia. E isso a gente vai aprimorando durante o decorrer de toda a nossa vida. Na verdade, a gente vai levando isso também para as nossas relações de adulto e nas nossas relações profissionais. E aí eu fico pensando, nem todas as crianças tiveram o privilégio de ter uma educação acolhedora, uma educação que favorecesse essa empatia. E alguns adultos simplesmente não são tão empáticos quanto outros. Dá para desenvolver empatia apesar da idade madura? Dá, totalmente. A gente tem algumas técnicas que favorecem esse tipo de abordagem. Então, para o adulto que possui aí um viés em olhar para a autoconsciência e para o seu autoconhecimento, ele já consegue identificar qual que é o seu estilo predominante de postura e de perfil comportamental. Então, se é uma pessoa mais rígida, é uma pessoa que não consegue estabelecer essa empatia com o outro, ela pode utilizar de subsídios de se preocupar com o outro, de olhar para o outro de uma forma genuína e também utilizar algumas técnicas que hoje estão muito bem falado, o rapport, o estabelecimento de rapport e empatia, que é o espelhamento das emoções do outro, identificar no outro o que realmente está acontecendo e espelhar esse comportamento e, consequentemente, agir direcionado para aquele outro que é diferente de mim. Então, isso requer disciplina e atenção. Atenção plena e foco. E um olhar para o outro, percepção do outro. Porque muitas vezes nós estamos autocentrados, nós olhamos somente para nós. Mas quando a gente tem um olhar para o outro e percebe no outro as diferenças, a gente consegue agir de forma mais assertiva. E, consequentemente, as relações acabam sendo muito mais efetivas. Imagina que numa equipe, quem não tem empatia, não consegue se colocar no lugar do outro, acaba desequilibrando todo
todo o processo de trabalho, né? Aí começa aquele clima ruim, começa a fofoca, começa a equipe desunida, rendimento cai, né? A produtividade cai. E a empresa não quer isso, empresa nenhuma quer isso, Exatamente. Uma equipe de sucesso é uma equipe que tem pessoas inteligentes emocionalmente, maduras emocionalmente, que possam se colocar no lugar do outro e ser parceiro do outro e não concorrente. E a inteligência emocional, ela consegue trazer para o sujeito a consciência de lidar com o outro no momento em que ele não está tão bem assim, favorecendo aí essas relações e evitando esses conflitos e, consequentemente, uma queda de resultado na equipe. Olha que lindo o trabalho do CIE, né? Porque poderia simplesmente fazer a ponte, vai lá, tem o cadastro, empresas de um lado, alunos de outro, e vamos ver se a gente junta aí as peças, mas não. Prepara o aluno para que ele entre no mercado de trabalho bem. Então, é uma preocupação mesmo com o todo, né? Uma preocupação com um Brasil melhor, com um profissional que vai entrar numa empresa e vai manter o seu emprego. Porque a falta de inteligência emocional tem feito muita gente perder os seus cargos e as suas posições numa empresa, né? Exatamente. Inclusive, hoje em dia, quando a gente contrata um profissional, a gente fala sobre o fit cultural, que é a identificação de valores, princípios e de comportamentos. E a inteligência emocional é uma das competências que são observadas para a entrada do profissional no ambiente de trabalho, porque a gente sabe que a inteligência emocional, ela equivale a 80% do sucesso do profissional. A inteligência intelectual, o coeficiente intelectual, equivale a 20% do sucesso. Mas, se eu tiver inteligência e não souber lidar com as situações que me geram adversidade, que me geram possibilidade de tomada de decisão, isso vai fazer com que eu não seja um bom profissional. Eu posso ter a melhor inteligência do mundo, mas se eu não tiver o emocional equilibrado, eu vou colocar a perder toda essa minha inteligência. E a gente vai conferir uma história, porque conquistar a inteligência emocional é uma questão de treino, força de vontade, como eu falei aqui. É atenção, é foco, é disciplina, né? E a nossa equipe foi conhecer o Adilson Souza, que tem praticado esse conhecimento, e hoje ele passa isso para as pessoas que trabalham com ele. Vamos acompanhar, porque a gente vai aprender com o Adilson também. O mentor de carreira, Adilson Souza, percebeu que precisava ter inteligência emocional quando era um jovem aprendiz. Isso me aconteceu quando era um jovem aprendiz, eu estava terminando o meu contrato e por 3 vezes sequenciais, eu não consegui passar num concurso do Banco do Brasil. E era meu sonho, meu objetivo estar lá. E aí eu percebi que eu não conseguia lidar com aquela pressão. Então era um fator né, era eu comigo mesmo nesse sentido, mas assim, era eu que tinha que responder na prova. E não tinha, nesse momento, uma relação com o outro, a relação comigo. Então, acho que a primeira parte da inteligência emocional é você perceber como você lida com a pressão. E aquele foi um momento de start. Minha vida mudou muito a partir do momento que eu conquistei mais dessa inteligência emocional e que, sobretudo, é uma prática diária. Quando eu percebo que eu sou muito mais assertivo nas minhas interações. Então, a mudança ela está associada à assertividade. Que eu tenho na interação com as pessoas e naquele que eu estou buscando para minha vida. Adilson explica o que é a inteligência emocional. A inteligência é saber racionalizar a sua emoção e para isso você precisa estar no exercício de plena atenção, de presença e de consciência. Para na hora de você interagindo com o outro, vai ter um momento que vai te exigir mais do que o normal. E ali você sabe o que você pode fazer para chegar onde você quer, no seu objetivo. Uma pesquisa realizada por uma empresa especialista em recrutamento apontou que 90% dos casos de demissão têm como causa a falta de inteligência emocional e a má conduta no ambiente de trabalho. Fato, eu vou colocar 2 exemplos, um bem contemporâneo e um pouco mais antigo, que eles se conversam. Então, antes, qual que era o dito no mercado? Né? As pessoas são contratadas por competências, demitidas por comportamento, que tem a ver exatamente com essa questão. Hoje, as pessoas são contratadas por reputação e demitidas por incoerência. Não é resultado mais a qualquer custo. E o que é resultado a qualquer custo? Ter um líder de determinada empresa que ele consegue lá um resultado 30% maior
quando você olha o resultado, o número é fantástico. Mas você começa a olhar todo o impacto desse número, 50% foi para o concorrente e 50% foi para a enfermaria. Eu tenho um problema com esse profissional. Então, a ideia é olhar a que custo esses líderes nas empresas, esses executivos, estão alcançando os resultados. O profissional dá dicas de como conquistar a inteligência emocional. Pratique a plena atenção e o mindfulness e a meditação pode ser um grande passo para isso. Pratique alguma atividade que exija de você, né, algo físico. Pode ser dançar, praticar um esporte, aquilo que você goste. Sobretudo, nesse processo de autoconhecimento, entenda como você funciona, qual que é o seu biorritmo, em que momento do dia você funciona melhor. E utilize as coisas mais desafiadoras no momento do seu biorritmo, quando ele é favorável. E quando for, né, preste atenção. Conheça as pessoas com quem você interage. E, sobretudo, elimine qualquer julgamento e preconceito. Se permita conhecer as pessoas. Amei todas as dicas do Adilson também, maravilhosas, né? Quando ele fala da atenção plena, do mindfulness, eu fico pensando quantas e quantas vezes a gente não fica remoendo, fantasiando, imaginando em relação à reação do outro ou o pensamento do outro, né? Quando a gente tem atenção plena, a gente vive o hoje, vive o agora, percebe o momento e se prepara para uma conversa assertiva. Exatamente, é um momento presente, né? É o agora. Você é psicopedagoga. Isso. Diana? Sou formada em RH, em Gestão de Recursos Humanos, e fiz pós em Psicopedagogia, além de estar em formação em Programação Neurolinguística, que trabalha um pouco esse olhar da neurociência e, consequentemente, ajuda a gente aí a olhar para o outro e a ter relações mais assertivas. Olha lá, você é um bom exemplo, porque você tem um currículo extremamente incrementado, está hoje muito bem colocada, mas se não tivesse inteligência emocional, não serviria para nada. Não serviria de nada. Inclusive, um dos pais da inteligência emocional, um dos precursores desse tema é o Daniel Goleman. E é importante a gente também observar dicas de livro. Ele elaborou, é autor do livro Inteligência Emocional. Então, para quem quer se aprofundar no tema, é super indicado. Eu não li esse livro ainda. E ele também nos ajuda a ficar mais inteligente emocionalmente? Exatamente. Ele possível ficar mais inteligente emocionalmente? Consequentemente, claro, com certeza. O coeficiente intelectual, ele é aquele, não muda mais. Já a inteligência emocional, a gente consegue aprender a ser muito mais inteligente. Quando a gente fala do autoconhecimento, é de ter a percepção a respeito de si, das suas emoções. Então, quando a gente consegue identificar alguns gatilhos que provocam na gente algumas sensações e emoções que fazem com que a gente haja de forma impulsiva, a gente consegue parar, sabe, a lei dos 10 segundos, respira 10 segundos e aí você consegue ter uma tomada de decisão ou reagir de uma forma muito mais inteligente. Então, isso vale para relacionamento profissional, mas isso também é muito importante nos relacionamentos do dia a dia, né? Qualquer um, inclusive relacionamento amoroso, relacionamento familiar, é super importante. Exatamente. É a gente entender que não dá para ser impulsivo e deixar a nossa emoção falar mais alto. A razão precisa falar alto, Exato. Né? O próprio Daniel Goleman fala que a inteligência emocional é o equilíbrio entre a razão e a emoção. Então, se eu não souber dosar esse viés, um vai falar mais que o outro. E aí a gente vai ficar desequilibrado. E tudo em desequilíbrio não consegue se sustentar. Maravilha. Já temos perguntas aqui, porque o nosso telespectador ele é bastante participativo. Eu fico muito feliz. Obrigada por estar assistindo o programa e por estar mandando sua pergunta. A primeira delas vem do José Newton de Aguiar. Ele é de São José, da Chapada, em Minas Gerais. E ele pergunta, inteligência emocional tem a ver com resiliência mental? Ou seja, capacidade de lidar com momentos mais difíceis em nossas vidas? Tem total referência. Principalmente porque a resiliência é a nossa capacidade de se transformar, de se refazer.
fazer. E a inteligência emocional, como ela pode ser aprendida, ela também tem essa capacidade de transformação. Eu posso passar por situações e cada vez reagir de uma forma diferente. E sempre que eu identifico algum erro no meu posicionamento ou na minha forma de reagir, eu tenho a possibilidade de refletir a respeito daquele erro. Refletindo a respeito daquele erro, eu posso agir diferente numa situação semelhante no futuro. E isso é resiliência. Perfeito. Ana Beatriz Lima, ela é de São José do Rio Preto, ela diz parabéns pelo programa, tem um filho de 3 anos e já estou encantada com o trabalho do CIE, porque tenho acompanhado o programa semanalmente. A minha pergunta é, quando meu filho crescer, ele vai ser cadastrado no CIE. Eu já posso treinar essa questão emocional desde agora? Saber receber um não é importante? Nossa, ótima pergunta. Saber receber um não é fundamental. A gente acaba sendo muito permissiva, às vezes, enquanto mãe. E quando a gente não oferece um não para a criança, ela não tem limites, ela não tem identificação daquilo que ela pode ou não fazer. No mundo do trabalho, a gente recebe muito não. A maioria das nossas vivências iniciais são feitas de respostas de não. E se eu não sei lidar com essa situação de chorar, né? Muitas vezes uma criança, ela chora quando ela obtém um não, mas ela entende o propósito daquele não. Não é dizer o não simplesmente, mas é um não porque você não vai fazer isso, ou eu não vou deixar isso, ou eu não vou te dar isso. E isso vai formando o consciente dessa criança num adolescente que sabe receber um não desde que ele tenha propósito. Porque a geração de hoje é uma geração muito questionadora. Não por quê? Então, se você não tem uma justificativa plausível, nem adianta dar um não. Ou oferecer um não e depois voltar atrás na decisão. Então, olha aí que interessante, o gestor também precisa ter inteligência emocional. Com certeza. Porque ele também precisa estar preparado para esse adolescente, estagiário, aprendiz questionador. Exato. E aí, como o Adilson falou na entrevista, né? Muitas vezes existem incoerências de posicionamento. E essa incoerência é que tem tirado muita gente do mundo do trabalho. Então, se o gestor, ele não tem um posicionamento e fala, não pode fazer isso, e não dá um subsídio para o profissional a respeito do porquê daquele não, ou daquele projeto não avançar, aquilo vai gerar um desmotivador para o sujeito. E isso vai interferir no resultado. Ok. Próxima pergunta da Sueli, de Alexandria, Goiás. Na empresa em que trabalho, tem pessoas que praticamente todos os dias têm uma autoestima baixa, não é tão parceiro do seu colega. Isso atrapalha o crescimento da empresa e o profissional? Achei muito interessante essa área de emotividade, ela disse. Atrapalha sim, e aí são duas questões diferentes. A autoestima com a falta de parceria, de trabalho em equipe. E a gente precisa tomar um certo descuidado em relação aos nossos julgamentos, ao julgar o valor do outro. Às vezes a pessoa, ela não é parceira por conta da autoestima baixa, mas porque ela está reagindo à forma com que o ambiente lida com ela. E isso fragiliza muito mais a autoestima dela e às vezes ela não se posiciona ou não se oferece para ajudar porque ela não se sente capaz. Então, é importante observar o que acontece com essa pessoa, como é que eu posso ajudar? E aí entra a empatia. Se eu tenho a empatia estabelecida, eu consigo olhar para o outro sem julgamento, ajudá-lo e fazer o papel de facilitador dessa melhoria de conduta. Olha que maravilha, né? Quando a gente vai aprendendo com quem entende, a gente consegue ter um ambiente de trabalho muito mais saudável. Próxima pergunta da Luciana, ela é do Rio de Janeiro. Como blindar a mente frente aos estímulos externos, os quais somos expostos no dia a dia, e como podemos driblar nossas emoções a fim de obter qualidade de vida? Uau, difícil. Porque na realidade, quando a gente fala do blindar a mente, muitas vezes a gente tem alguns estímulos, que são esses estímulos externos, que fazem com que a gente reaja à situação. Mas a gente precisa se precaver em relação a isso. Então, a prática da meditação, do mindfulness ou de
reflexões diárias, momentos de reflexões diárias a respeito de si, vai fazer com que você consiga estabelecer um maior fluxo de sangue para o seu córtex frontal, por exemplo, que é o gerador de tomada de decisão. Então, eu preciso dormir bem, eu preciso refletir, praticar esses momentos de reflexões, exercícios físicos que proporciona a criação de endorfina no nosso corpo e é um hormônio gerador da felicidade e que vão trazer para a gente um bem-estar. São formas que a gente obtém para poder conseguir blindar a nossa mente. E aí, num momento em que eu preciso reagir, utilizando os meus instintos, mas sem ser incontrolável, eu consigo pensar com mais clareza e ter muito mais agilidade de raciocínio. Muito bom. Aprendemos bastante. Quero mais, viu? Pode voltar outras vezes. Pode deixar. Diana, maravilhosa, né? Agora, você percebe a importância de você encaminhar seus filhos, seus sobrinhos, netos, ou você mesmo, adolescente que está assistindo, você jovem que pode ser um aprendiz, um estagiário, ou você adulto que voltou para a universidade, fazer seu cadastro no CIE, porque você vai ter essa parceria, você vai ter esse suporte. Tem sempre cursos, palestras, para que você esteja preparado para o mercado de trabalho, que hoje é diferente do que foi um dia. Então, entre em contato com o CIE, você pode fazer a sua inscrição, o seu cadastro através do site, que é o www.cie.org.br. No Face, no Instagram, siga lá também, oficial.cie. No Twitter é CIE_oficial1, tá? Tem um canal no YouTube, que é Oficial CIE, e um telefone, não precisa nem de DDD, local de qualquer lugar do Brasil, 3003-2433. Na semana passada a gente falou da importância do LinkedIn no meio profissional. A CIE também está no LinkedIn, Centro de Integração Empresa Escola _CIE. Diana, muitíssimo obrigada. Foi uma alegria te receber. Obrigada eu, Cláudia. A gente repensar aí na inteligência emocional. Sim, com certeza. Até a próxima. Até. Não demora, volta. Pode deixar. Tá bom? Amei esse tema. Que a gente possa, ao longo da vida, treinar, exercitar e aumentar a nossa inteligência emocional, né?